Oi, gente. Retomamos aqui então violência doméstica, falando da violência contra a criança. Não estou falando ainda de toda a extensão de violências contra a criança. Quero apontar algumas aqui que fazem uma correlação com a violência doméstica, no meu entendimento. Então, falamos da violência obstétrica, comentei um pouco com vocês da violência no período da gravidez, relacionando principalmente o abandono à mulher grávida, de qualquer idade e por N razões. Mas eu quero situar que mesmo nas relações onde não haverá continuidade de um romance, de um relacionamento, a importância do pai, de quem gestou, de quem fez a criança, né? Ou de seus familiares ou de seus familiares, é fundamental para a gestante, porque é um momento muito delicado na vida da mulher. Delicado não de doença, né? É delicado porque passa por uma série de alterações físicas e emocionais. Eu penso que todo mundo conhece um estado de regressão psíquica comum às mulheres durante o período gestacional, porque faz uma volta, digamos assim, à sua própria gestação, ao seu próprio nascimento, à sua infância. Isso é comum, é comum e é bom, e é possível que ao homem também ocorra essas mesmas esse mesmo movimento, mas como é sabido, ao homem ainda não não só permitido, quanto estimulado que possa falar. Então, muitos afastamentos acontecem, mas também há sofrimento para o lado masculino. Só que é um sofrimento que, como não é reconhecido e nem estimulado que se fale a respeito, fica o quê? Uma sociedade que acaba estimulando o oposto disso, que é, então, a indiferença, né? É como se aquela pessoa não tivesse a menor ligação com o que está acontecendo. Eu estou dizendo isso, não justifica de maneira alguma as atitudes mais comuns que a gente verifica por aí, mas só quero também trazer um pouquinho já pro assunto nosso, essa ideia de que atrás da indiferença, da irresponsabilidade, da não cobrança social, existe muitas vezes uma pessoa que também está sofrendo, mas em estado de negação, né? E aí, por exemplo, vocês devem ter ouvido as últimas notícias de que vai ser o CNJ recomendou aos juízes que voltem a cobrar as pensões alimentícias, determinando a prisão para o não pagador, seja ele homem ou mulher. Na nossa sociedade, a maior parte ainda é o homem. Isso é uma medida boa? Não, isso é uma medida que significa que nós não avançamos nada no diálogo sobre o funcionamento de uma sociedade mais saudável. Nós sabemos que nenhuma pena que determina, que signifique o isolamento social, tem uma reflexão,
um reflexo bom para qualquer pessoa. Então, isso significa mais problema na justiça, mais demora nos movimentos das ações, e uma prisão que a maior parte que tem posse paga e é liberado, e a parte que não tem fica lá na cadeia, que é um centro de aprendizagem também de muita coisa ruim. Então, nós precisamos, volto a dizer, da importância de aprendermos a pensar, porque nós temos que evoluir para criar uma possibilidade onde a ausência daquele que fez o filho possa ser melhor lidada por todas as pessoas envolvidas. E que haja, eu sou favorável a que haja uma cobrança monetária, né? Eu só não entendo que isso deva ser feito por uma penalização de cadeia, porque eu não acho que isso está educando nada. Mas são questões que a gente precisa trazer para o dia a dia para discutirmos mais. Muito mais interessante do que ficarmos discutindo essas questões midiáticas que são detonadoras daquele pouco movimento que tem sido realizado nas diversas causas. Eu quero então, na verdade, fazer essa relação para vocês, por quê? Porque ao ler essa notícia, imediatamente eu pensei em todos esses aspectos que a gente vem conversando aqui e no aumento da violência doméstica, porque muitas vezes aquele que será cobrado poderá reagir de uma forma agressiva, mais uma vez, contra a mulher, ou a pessoa que está cobrando a pensão. E eu creio que esse departamento ele é muitíssimo delicado, porque existe também um uso que é feito em relação a isso. São casos bem específicos e pequenos, perto do montante daqueles que são realizados por pais que de fato não pagam o mínimo que é direcionado à criação de um filho. E já vem a tristeza por isso, é outra violência, não é? Porque se precisa ser cobrado, é porque não tem responsabilidade, não tem vinculação, não tem comprometimento. Então, o sexo casual, ou mesmo dentro de um relacionamento que não está ancorado no mínimo de cuidado e de afeto com a vida, né? Não é necessariamente com a pessoa que você está se envolvendo ou envolvido, mas com a pessoa, com o humano. Reporta, então, a esse tipo de resultado. Então, essa é outra violência bastante grande contra as crianças. A pós-parto também vai nessa linha. E aí eu só queria colocar, gente, que a rede de apoio familiar das pessoas são muito importantes a serem consideradas, a serem resgatadas, porque uma criança, em tese, né, não deveria pagar pelas atitudes, às vezes inconsequentes, outras vezes não, aconteceu, dos adultos. Voltarei trazendo mais aspectos para pensarmos. Beijo, até!